Muito bem, Padre Yuri, mais uma vez a minha gratidão e alegria de estar aqui. Caríssimo diácono, irmãos e irmãs aqui reunidos nesta noite festiva, solene e feliz. Vejam, diz a tradição que quando nós vamos uma primeira vez numa igreja, nós ganhamos a graça de fazer um pedido. Vocês já ouviram isso? Sim. É a primeira vez que eu venho aqui. Então eu tenho direito a um pedido. Vou usá-lo por vocês. Vou pedir a Deus que nesta noite alcance o coração de cada um. Vou pedir a Deus que nesta noite conceda a vocês o que vocês precisam, não o que vocês querem. Vou pedir a Deus que nesta noite esta comunidade paroquial seja de fato uma comunidade que faz a experiência da graça e do amor de Deus. Vejam, permitam-me nesta breve reflexão e partilha da palavra, dividir aqui o nosso pensamento em 3 horizontes. O primeiro, claro, da palavra de Deus, que é sempre a base daquilo que fazemos. É pela palavra e na palavra que a igreja existe, subsiste, caminha. É a palavra de Deus. A Eucaristia é feita pela palavra. A vida da igreja existe pela palavra. O Verbo que se encarnou e está conosco. Segundo, a festa que hoje celebramos da Natividade de Nossa Senhora. Uma festa muito bonita. Uma festa que de fato traz aqui um gosto de carinho de Deus por nós. E por fim, não menos importante, a nossa festa, festa da paróquia, essa devoção bonita, a nossa padroeira, com o tema de hoje, a esperança não decepciona. Prometo ser breve, nada aqui, 30 minutos para cada horizonte. O Padre Yuri falou que o povo aqui é paciente. Muito bem, hoje nós estamos celebrando a Natividade de Nossa Senhora, mas como eu disse, é sempre a palavra de Deus que nos ilumina. E como gosto de lembrar em toda festa mariana, nós olhamos Maria, mas ela não é o centro da nossa fé. A nossa fé é cristológica. É Jesus o centro da nossa fé. É Jesus o modelo de homem e mulher perfeitos. É Jesus o Salvador. Mas isto, e afirmar isto, não tira o carinho, o amor, a devoção, a veneração que temos e devemos ter por Nossa Senhora. Até porque foi o próprio Cristo que nos mandou assim a amá-la. Mas a nossa fé é cristológica. Tanto que celebramos uma festa mariana, mas se vocês prestaram atenção, as leituras apontam para Jesus. Maria não quer tomar o lugar de Jesus, muito pelo contrário. É Maria, a aurora, que anuncia o nascimento do Cristo. É Maria, a aurora, que refresca o coração agoniado daqueles que anseiam, desejam pela luz da manhã. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, às vezes de passar mal à noite, ou às vezes de estar num hospital à noite. Parece que a noite ela é maior, dói mais e parece que não vai terminar. Mas aí existe um momento em que a noite vai quebrando e a luz começa a aparecer. E aquele coração que estava agoniado e pesado pela dor vai encontrando a paz. Não sei se vocês já fizeram essa experiência, mas parece naquele momento que nós seremos curados daquela dor naquele instante, como se o sol fosse trazer a cura da nossa dor. É isso, Maria é esse refrigério que faz com que o coração da humanidade, da vida humana sofrida e oprimida pelo pecado, sinta este respiro, este alívio, esta paz de que o sol da justiça virá. E sim, com ele encontraremos a cura do mal que oprime a humanidade, que é o pecado.
Com Ele encontraremos e nele encontraremos o remédio para os males da humanidade, para os nossos males, para as nossas fragilidades, para as nossas mazelas. É por isso que, celebrando Nossa Senhora, a liturgia da palavra aponta para Jesus. Porque Maria aponta para Jesus. Porque Maria não quer que os nossos olhares fixem nela, mas que os nossos olhares passem por ela e alcancem o Cristo, porque o olhar dela está fixado no Cristo. E o que nos diz a palavra de Deus hoje sobre o Cristo? Começamos pela leitura da profecia de Miqueias. Miqueias nos traz aqui a realidade daquele que há de vir, a realidade daquele que virá não de qualquer modo, não de um jeito fantasmagórico, mágico, mas que virá nascido de uma mãe, que virá para apacentar o povo, que virá para trazer a paz. Ele mesmo será a paz. Vejam que bonito, Miqueias está aqui, sendo usado por Deus, claro, e profetizando que através de Maria, esta virgem, Deus fará nascer e fez para a humanidade a paz, que é o Cristo. E é bonito pensar isso porque, como disse há pouco, nós não pensamos ou acreditamos que Cristo apareceu do nada. Mas quando professamos que Ele assumiu a nossa carne humana, de fato e de verdade, Ele assumiu a nossa carne humana. Ele teve uma mãe, que é coisa mais humana que isto. Ele teve uma geração, ou seja, Maria, ali grávida de Jesus. Você que é mãe, que passou pelo dom da gravidez, sabe a graça e os apertos da gravidez. Maria passou por isto. Jesus depois pequeno, menino, o Senhor que é o alimento, tendo que ser alimentado por Maria. O Senhor que é o caminho, tendo que aprender a andar com Maria e com José. O Senhor que é a vida e recebe de Maria a vida, a carne. Olha que bonito. Estamos diante da palavra de Deus que nos revela que Deus não se conteve em si mesmo, não se conteve simplesmente em falar através de profetas, Deus não se conteve simplesmente em criar, mas Deus se fez um de nós, com todas as nossas condições, exceto o pecado. Mas exatamente exceto o pecado, para que nos recordemos que a nossa condição humana não é uma condição de raiz pecadora. Não fomos criados no pecado. O pecado é um segundo momento. Fomos criados na graça original. Então, irmãos, quando olhamos o nascimento de Jesus, profetizado por Miqueias, nós entendemos o carinho de Deus, a fidelidade de Deus, o poder de Deus, o absurdo de Deus. Eu não me lembro quem disse isto, mas me fica a frase, alguém dizendo assim: eu não creio em Deus por causa do seu poder, porque em Deus de Cristo, o Deus do Cristo, eu não creio no Deus do Cristo por causa do seu poder, porque os deuses dos romanos eram poderosos, os deuses dos gregos eram poderosos. Eu creio que Deus, o Deus de Cristo, é o único Deus, é o Deus de verdade, porque é o único que assumiu a fragilidade. Por isso eu creio em Deus. Olha que belo. Crer em Deus, crer que Deus existe, crer que Deus é Deus, porque só Deus, só sendo Deus, para assumir a sujeira humana, para se fazer um de nós, para se fazer um de nós, para nos dar a condição de nos tornar com Ele, como diz São João da Cruz. O desejo de Deus é que todos sejam deuses, Ele por natureza, nós por participação, como o fogo que transforma tudo em fogo.
Então Miqueias está aqui, irmãos, nos apontando a realidade que se torna verdade no nascimento de Jesus, que será aqui narrado pelo evangelista São Mateus, como nós escutamos. A origem de Jesus Cristo foi assim. Olha que bonito. Podemos pensar, mas essa é a origem do Filho de Deus? Esta é a origem da segunda pessoa da Trindade? Esta é a origem deste homem que é Deus? Este é o momento em que Deus decide participar do nascimento humano, da vida humana, e assim ele vive a experiência da origem humana. Nasce de uma mãe, nasce tendo um pai, nasce no seio de uma família, nasce aqui diante de uma realidade cultural, diante de uma realidade exigente, diante de uma realidade que às vezes era opressora. José, temendo a mulher que aparece grávida, quer abandonar Maria em segredo. Mas este Deus que vem para curar os medos, as incertezas, este Deus que vem para falar de perto, este Deus que vem para falar a partir da nossa realidade. Falar de um Deus que é solidário a nós, que é compassivo, tá. Agora falar de um Deus que sofreu e se torna solidário é outra coisa. Falar de um Deus que sofreu e se torna compassivo é outra coisa. Por isso aqui estamos diante, no Evangelho de São Mateus, desta realidade, irmãos. Deste Deus que é Deus conosco, Emanuel, que nasce no seio de uma família, que nasce para nós, que nasce para estar conosco, que nos convida a estar com Ele, para que um dia estejamos plenamente com Ele no céu. Segundo horizonte, celebramos hoje a festa da Natividade de Nossa Senhora, o nascimento de Maria. Como diz Padre Antônio Vieira, para que nasce a mãe de Deus, a mãe de Jesus? Para que nasce Maria? Para ser a mãe de Deus, a mãe de Jesus. Para dizer que esta memória, ela nos chama a atenção para o cuidado e o carinho de Deus para com os detalhes da vida. Como disse há pouco, não é um Deus que aparece do nada, não é um Deus que simplesmente vem e volta, mas é um Deus que participa da vida humana. Celebrar a Natividade de Nossa Senhora é de fato perceber como Deus é bom, como Deus é amoroso, e é perceber também como Deus, Ele convida as pessoas a participarem de seu projeto, porque não quer ser solitário, mas quer criar comunhão. Deus não é um Deus solitário, é um Deus de comunhão. Maria é aqui também este exemplo deste Deus que nos quer participantes deste grande projeto, deste Deus que te quer participante deste grande projeto. Santo Agostinho, em sua sabedoria, dizia: Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Este Deus que quer a nossa participação, este Deus que quer a nossa ajuda. Anda de cá. Padre Antônio Vieira tem um belo sermão sobre a Natividade. Vocês me permitam partilhar aqui um pedacinho deste sermão. Eu o uso em alguns momentos do ano, em festas de Nossa Senhora, mas por excelência este é o dia, porque aquele grande pregador escreveu este sermão para este dia. E diz ele: para que nasceu Maria Santíssima? Nasceu para ser a mãe do Salvador. Perguntai aos enfermos: para que nasce essa celestial menina? Dir-vos-ão que nasce
para a Senhora da Saúde. Perguntai aos pobres, dirão que nasce para a Senhora dos Remédios. Perguntai aos desamparados, dirão que nasce para a Senhora do Amparo. Perguntai aos desconsolados, dirão que nasce para a Senhora da Consolação. Perguntai aos tristes, dirão que nasce para a Senhora dos Prazeres. Perguntai aos desesperados, dirão que nasce para a Senhora da Esperança. Os cegos dirão que nasce para a Senhora da Luz. Os que brigam, para a Senhora da Paz. Os desencaminhados, para a Senhora da Guia. Os cativos, para a Senhora do Livramento. Os acercados, para a Senhora da Vitória. Dirão os pleiteantes que nasce para a Senhora do Bom Despacho. Os navegantes, para a Senhora da Boa Viagem. Os temerosos da sua fortuna, para a Senhora do Bom Sucesso. Os desconfiados da vida, para a Senhora da Boa Morte. Os pecadores todos, para a Senhora da Graça. E todos os seus devotos, para a Senhora da Glória. E se todas as vozes se unirem em uma só voz, dirão que nasce para ser Maria, a mãe de Jesus. Nossa Senhora nasce para ser mãe de Jesus e nossa mãe. Nossa Senhora nasce para ser aqui uma expressão deste amor carinhoso de Deus. O amor poderoso e zeloso de nosso Deus, diz o profeta Isaías. Nossa Senhora nasce para ser mãe que consola os seus filhos. Mãe que vai ao encontro dos filhos e recebe os filhos em seu colo. É para isso, é por isso que celebramos a natividade de Nossa Senhora. Nasceu para a mãe do Senhor, mas nasceu para ser também sua mãe. Por fim, não menos importante, hoje celebramos mais um passo deste momento bonito dessa comunidade. Momento de fé, irmãos, momento de graça, momento de milagre para quem tem fé. E hoje, amparados pela palavra do apóstolo, a esperança não decepciona. Mas não é qualquer esperança. Não é nem a esperança dos braços cruzados, e muito menos a esperança nos outros. Maldito o homem que confia no outro homem, diz a palavra de Deus. Mas bendito aquele que confia no Senhor. A nossa esperança está no nome do Senhor. A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança não decepciona, porque o Senhor não se esquece de nós. A nossa esperança não é uma esperança parada, estagnada, mas é uma esperança de quem faz o que é seu, sabendo que o Senhor tem cuidado de tudo, sabendo que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a nossa esperança. A esperança de quem tem um pai, a esperança de quem tem uma mãe, a esperança de quem tem um irmão, Jesus Cristo, a esperança de quem faz parte de uma grande família, a igreja, a esperança de quem tem o Espírito Santo e é templo do Espírito Santo, a esperança que nos leva a acreditar no impossível, porque como diz o anjo a Nossa Senhora, com Deus nada é impossível. E por fim, trazendo o capítulo 2 do livro do Eclesiastes, que eu tenho um apreço especial, ali o escritor nos diz: filho, tu que te apresentas ao serviço do Senhor, prepara-te para a provação e não te desesperes no tempo da adversidade. Confia em Deus, espera em Deus, para que não te envergonhes. Sê constante, não te desespere, vive as demoras de Deus, porque assim como o ouro e a prata são provados no fogo, aqueles que são agradáveis a Deus no cadinho da humilhação. Ninguém que recorreu ao Senhor ficou sem resposta, diz o escritor sagrado. Essa é a nossa esperança. A esperança de quem sabe que Deus nem tarda nem falha. Deus age do jeito certo, no tempo certo. A esperança de quem faz a sua parte. Como diz Santo Inácio de Loyola: fazei tudo como se tudo dependesse de você, e confia em Deus como se tudo dependesse dele. A esperança de quem olha para o seu Senhor e entende que até os sofrimentos
se tornam escola de santidade, porque confiamos no Senhor e porque a esperança não decepciona. Que seja ela, irmãos, que seja ela o nosso modelo, a nossa intercessora, de quem espera no Senhor. Que seja ela o exemplo de quem, sendo certa e justa, sofreu, mas não se desesperou, e foi glorificada, não por si, mas porque foi fiel e porque esperou no Senhor. Que a nossa esperança nos traga o conforto para os dias de tribulação, mas nos faça ficar de pé fiéis, como Maria ficou diante da cruz. Amém?